Eu de novo. Ó, a gente vai continuar agora aquele assunto que a gente começou na aula passada, que é justamente da ciência de materiais aplicado para as máquinas agrícolas. Agora a gente vai ver uns outros aspectos. A gente viu primeiro a origem dos materiais, de onde vem o principal material que a gente utiliza, que é o aço. E agora a gente vai ver alguns aspectos mais específicos, justamente na mecânica nas características mecânicas de cada um desses materiais. Vamos lá? Primeiramente, o que nós vamos estudar dentro dos materiais de construção mecânica são as propriedades e os mecanismos de aumento da resistência desse material, como é que a gente faz para esse material ter mais resistência ou menos resistência, os diagramas de transformação de fases, a gente vai ver o que são esses diagramas, os tratamentos térmicos e a conformação de materiais de construção mecânica. Isso daqui a gente já falou na aula passada, a gente só vai dar uma relembrada. Então, até aqui, então, a gente já é novidade para nós e a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais agora nessa aula. Primeiro a gente vai iniciar então por essas propriedades mecânicas e mecanismos de aumentar a resistência. Para entender essas propriedades mecânicas, a gente tem que ter em mente, ou tem que ter uma ideia de como que acontece as deformações dos materiais, né, e quais são as tensões de deformação. Para estarem nessa disciplina, vocês tiveram que fazer a disciplina de mecânica dos sólidos. E lá vocês viram esse diagrama aqui, eu tenho certeza que é o diagrama de tensão e deformação. E aí vocês lembram das deformações, o que é uma deformação elástica, deformação plástica e o que é tensão e deformação verdadeira. Se não, a gente vai dar uma relembrada aqui agora. Olha, dentre todas as forças de carregamento que a gente pode ter em um material, as principais, as que existem, né, são tração, compressão, flexão, cisalhamento e torção. Então, essas aqui são as que a gente trabalha quando vocês fazem lá a mecânica dos sólidos. Então, com essas aqui que vocês lidam. Tenho certeza que vocês já viram todas essas. Até então, vocês fizeram isso daqui em exercícios teóricos e em algumas outras aplicações. Mas, quando a gente traz isso para a área de máquinas e máquinas agrícolas ou máquinas gerais, a gente tem que imaginar, olhar para uma máquina dessa daqui, ó, isso aqui é um trator, está montado nele uma roçadora. Quando a gente olha para essa junção aqui, máquina e implemento, você tem que saber que aqui tem um eixo, esse eixo que a gente chama de eixo cardan. Esse eixo cardan aqui, ele está transmitindo a rotação. Então, ele transmite a rotação que sai aqui da TDP, que vocês vão ver mais para frente, a tomada de potência lá do trator. É um eixo giratório que fica girando permanentemente. Com o acoplamento desse eixo cardan, ele transfere essa rotação aqui para os implementos em geral. Só que a gente tem que lembrar que quando eu estou transferindo uma rotação, eu estou exercendo uma torção, certo? Uma força de torção. Então, essa força de torção aqui é o que está acontecendo. Mas eu também tenho outras forças aqui. Olha aqui a força de carregamento aqui, quando a massa da estrutura está apoiada sobre 3 pontos aqui, que a gente chama de que ela está montada no trator. Então aqui você também vai ter outras forças. E olha, toda união que a gente tem, a gente vai ter os carregamentos, né? Então aqui é como se fosse o exemplo das junções que tem aqui entre o implemento e a máquina agrícola. E aí você pode imaginar isso para outras forças, né? Imagine aqui que esse braço hidráulico desse trator está levantando uma certa massa, um certo peso aqui. E você vai ter a força de flexão, por exemplo, aqui nessa parte do braço hidráulico dela. E aí você vai imaginar outras forças que são aplicadas em geral em qualquer máquina ou situação. Imagine aqui esses cabos desses elevadores estão sofrendo força de tração, né? Que você está puxando esses cabos. Então aqui também é um outro tipo de força. Então a missão agora é justamente você olhar para essas situações reais e tentar imaginar quais forças estão ali, quais são os carregamentos daquela situação, quais são os carregamentos dessa operação ou dessa operação ou dessa. Então, agora é olhar para esses componentes de uma forma diferente, olhar com um olhar mais técnico, né? Bater o olho e falar assim, ó, realmente isso daqui está sofrendo uma flexão ou está sofrendo uma tração. Então, tentar entender quais são as chances. Como que esse material ele pode sofrer uma falha, por exemplo. Ele pode quebrar, pode romper. Ó, eu sei que se ele está sofrendo um esforço de tração, por exemplo, esses cabos, ele pode arrebentar, né? Tá, vocês viram lá também na disciplina de mecânica dos sólidos que existe uma máquina que ela é utilizada para fazer os ensaios de tração. Essa máquina, a gente chama ela de máquina universal de ensaio. Essa máquina universal de ensaio, no campus aqui da UFR, nós temos uma máquina dessa. Provavelmente vocês não usaram ela ainda, vocês vão usar em outras disciplinas mais adiante no curso.
E ela faz tanto ensaios de tração ou compressão, vários outros tipos de ensaio. Ela é um computador acoplado em uma máquina, ela é uma máquina bem grande, assim, ela é um pouco mais alta do que uma porta, me imagino que deve ter uns 2,5 metros por aí. Ela fica no laboratório de construções rurais aqui do nosso campus, se eu não me engano. E lá você consegue fazer alguns testes, né? E se vocês não tiveram contato com ela, certamente vocês vão ter ainda contato com ela mais adiante no nosso curso. Quando você coloca aqui dentro, toda a estrutura que você coloca aqui dentro a gente chama de corpo de prova. Você imagina que esse aqui é um corpo de prova que eu estou fazendo um teste de tração. Mas por que é importante eu fazer isso? Porque, voltando agora para, por exemplo, lá da roçadora, eu sei que um certo material ele tem mais resistência do que outro material. Eu quero descobrir qual é essa resistência do material X e do material Y. As formas de eu fazer isso, existem as normas técnicas lá da BNT, que elas vão me dizer, ó, o corpo de prova tem que ter tal comprimento, tal espessura, e a forma de fazer o teste, a forma de acoplamento do corpo de prova. Então, esses aqui são normas para se determinar qual é a resistência, para a gente ter um padrão de resistência dos materiais, de cada material desse, né? Então, supondo que eu coloquei esse corpo de prova aqui e vou estar submetendo ele a um ensaio de tração. Então, começamos. Olha, assim que você começa a fazer, lógico que aqui está acelerado, né? Eu pulei vários minutos aqui, né, da demonstração, mas ele começa a dar aparecer esse sintoma aqui que a gente chama de empescoçamento ou estricção, né? É onde começa a diminuir aqui a área da seção transversal. Tá vendo bem aqui? Ele já está diminuindo. E continua diminuindo. Ele vai seguir e vai diminuir mais ainda. Até que chega em um certo ponto que vai acontecer o quê? Que ele vai se romper. Então esse ponto de ruptura aqui, ó, a gente vai tentar entender lá no gráfico. Então, olhando agora para um gráfico sendo construído, olha, eu tenho aqui um outro teste aqui também, um ensaio de tração também. E ao mesmo tempo ele está sendo construído o gráfico. Ó, vamos acompanhando o gráfico. Por enquanto está subindo aqui. Então aqui a gente fala que é de proporcionalidade, né? Então a gente fala que a tensão está sendo proporcional à deformação. Ó, vamos seguindo, vai acompanhando aqui como é que ele vai mudar. Então está mudando, ainda continua mudando, até que ele chega num patamar lá em cima, que ele sai do regime elástico e entra no regime plástico, né? Não são todos os materiais que vai ter esse regime plástico. Alguns materiais eles vão se romper bruscamente. E esses materiais, a gente diz que são materiais frágeis. E os materiais dúcteis são esses que atingem esse regime plástico. E até chegar no ponto de ruptura. E como que é calculado esse carregamento axial? Também tenho certeza que vocês já viram. Tensão é força sobre área, né? Então essa força, a força que está aplicada tanto nessa forma aqui, que é uma força de tração, e a área é a área que está ali dentro. Para você calcular a área de seção transversal, né? Para você calcular, então, a tensão é só você dividir a força pela área. Né? E o que seria, então, a deformação? Bom, a deformação ela é a resposta de um sistema a uma tensão aplicada. Então, eu vou ter uma deformação se eu tenho uma força aplicada em um sistema, seja de tração, de compressão. E esse LO, vamos analisar pela fórmula, né? A fórmula da tensão da deformação, LI, LO, LO. LO, representado o comprimento original antes de qualquer tipo de carregamento. Então, antes de qualquer tipo de carregamento, é isso daqui. Então, meu comprimento original. LI é o comprimento instantâneo. É aquele que está... Depois que ele teve nesse caso, por exemplo, teve a estricção, então ele teve o alongamento. E ΔL representa a variação do comprimento, também denominada alongamento em relação ao comprimento original. Então, aqui eu tenho uma variação do comprimento em relação ao comprimento original. E aí eu vou ter qual que é a minha deformação. Então, essa é a forma de calcular a deformação. Só uma revisão, provavelmente, com certeza, na verdade, vocês já sabem o que é cada uma dessas coisas. Então, a deformação ela é adimensional. No entanto, pode ser representada por metros por metro. Pode ser qualquer uma das duas formas e como porcentagem também. Então, a deformação está ligada a isso aqui, justamente. Quando eu exerço uma tração, depois de exercer essa tração, eu vou ter essa deformação aqui. E todos esses testes de tração eles são determinados para determinar alguma das propriedades importantes. Quais são essas propriedades importantes, né, que a gente utiliza nesses testes, que a gente tira desses testes, na verdade, de tração? Módulo de elasticidade, o limite de escoamento, o alongamento, o limite proporcional, a redução de área, a resistência à tração, o limite da elasticidade e outras propriedades da tensão. Então, é importante, para que quando a gente extrai todo esse conhecimento lá da área de mecânica dos sólidos, a gente passa aqui para a nossa área de máquinas, a gente tem que ter ideia
de como o material é e qual a importância de se aplicar o material em certa situação que seja um material mais dúctil ou em outra situação que seja um material mais frágil. Tem algumas situações que você quer que o material quebre, porque é mais barato você quebrar só um componente da máquina do que você quebrar a máquina inteira, ou algum outro componente principal. Então você prefere um material que seja mais frágil. Em outras situações, você prefere que o material não quebre, você prefere que ele seja dúctil e que ele, no máximo, ele sofra alguma deformação. Então, mesmo que seja mínima. Então vai depender de qual é a aplicabilidade, qual é a aplicação, qual é o destino que você quer. Então é importante que a gente pegue um gráfico desse, né, esse diagrama de tensão e deformação, e a gente consiga delimitar as áreas dele, né? Seja essa primeira área aqui, que seria o regime elástico, né, região elástica, né, que é até onde que eu consigo deformar meu material. Ó, note que aqui está aumentando a deformação, de acordo com o aumento da tensão. Então eu aumento a deformação, e aí até um certo ponto aqui, quando eu solto a carga, essa deformação ela volta. Então aqui a gente fala de o regime elástico. E aí aqui embaixo a gente fala que tem o limite de o limite de proporcionalidade, né? Então esse daqui, ó, é o limite de proporcionalidade. Até aqui, então seria proporcional o que a tensão me dá em relação à deformação. Então, enquanto eu aumento a tensão, eu vou aumentar a deformação também. E aí chega um outro limite que a gente fala que é o limite de elasticidade, que é um pouquinho mais adiante. Então, até aqui, se eu soltar a carga, ele consegue voltar ao que era antes. E aí, quando a gente passa um pouquinho e desce um pouquinho, a gente entra no limite de escoamento. Onde que é aquele escoamento? É onde tem um regime de escoamento, que no caso desse daqui é um regime bem pequeno, é uma parte bem pequena do gráfico. Então, esse regime de escoamento é aquele que ele já começa a deformar e não tem mais volta. Então, aqui já passou da zona elástica, que a gente fala que ele já está no comportamento plástico. Então, o limite daqui onde eu soltar aquela tensão e ele retornar o que era antes já passou. Então, ele já entrou no comportamento plástico. Ele começa a se deformar definitivamente. Ele não consegue mais voltar ao que era antes. Então, aqui a gente fala que é a zona de escoamento. E após isso, essa zona que começa a aumentar aqui a tensão, a resposta à tensão, a gente fala que é o endurecimento por deformação. Então, ele começa a se deformar mais em relação a... Ele começa a se endurecer de acordo com a deformação que ele sofre. Até chegar no máximo aqui, que seria o maior valor, que a gente chama de limite de resistência. Então, esse limite de resistência é o máximo que ele consegue aqui antes dele entrar lá na zona de estricção. A partir disso daqui, ele começa na zona de estricção, que é a zona onde acontece aquele fenômeno que a gente fala de empescoçamento, que é onde o material começa a surgir aquele pescoço, né, que se fala assim. Aí até chegar aqui na tensão de ruptura, aqui acabou, aqui já o material já entra em ruptura. Então, para ilustrar o que eu falei, aqui tem um resumo geral de tudo aquilo que eu disse. E lembra que isso aqui é para um material dúctil, que tem esse regime plástico, né, que ele consegue ser deformado antes da ruptura. O material frágil, ele não se deforma, ele simplesmente se rompe. Para alguns materiais, a gente não tem essa distinção perfeita de onde termina o regime elástico e onde começa o regime plástico. E aí você coloca um valor, que geralmente é de 0,2%, que é da deformação. Então, a partir desse valor aqui, é onde que você já inicia o regime plástico e você não tem mais volta na deformação, né? Aquilo que foi deformado já não volta mais. Né? A região de deformação elástica ela é justamente essa daqui onde é proporcional. Onde que eu disse, a quantidade de tensão que eu coloco responde à quantidade de deformação. E assim o contrário, a quantidade de deformação ela é em resposta à quantidade de tensão. Então, eu tenho aqui uma deformação e aqui eu consigo determinar qual que é a declividade. Né? Então, aí seria o coeficiente angular, é o módulo de elasticidade. E aí eu sei qual que é essa resposta da deformação em relação à tensão aplicada. Então, aqui eu tenho carga e aqui eu tenho descarga. Então, aqui é o regime elástico. Quando eu solto essa carga, ele consegue voltar ao que era antes. E essa transição, né? Olha lá, essa transição entre a deformação elástica e plástica ela é gradual para a maioria dos metais. Né? Ela não acontece de uma forma para outra, ela é bem gradual. Então, às vezes ela não é muito explícita, por isso que a gente utiliza aquele 0,02 lá. Lá estava 0,2%, aqui deu 0,02, é o mesmo valor. Né? A diferença é que ela estava em percentual. Aqui já é importante a gente separar, então, só para a gente destacar novamente, o que cada região ela corresponde quando a gente está fazendo lá um ensaio de tração. Então, quando eu estou fazendo um ensaio de tração, imagine que isso aqui é aquele corpo de prova, e aqui ele está ligado naquela máquina universal, começou a aumentar a tensão, começou a tentar a tensão, aqui é o regime ainda de proporcionalidade, e aí ele vai chegar num ponto aqui, olha, aqui ele já sai do regime elástico, entra no regime plástico,
E aí ele até chegar no limite de ruptura, então seria o limite de tração máximo, né? Aqui é o limite de tração máxima até que chegue na fratura aqui embaixo. Então, ó, a partir dessa tração máxima que ele começa a entrar em estricção. Entrou em estricção e aí ele vai sofrer a fratura aqui embaixo. Então, o limite de resistência à tração é a máxima tração lá que ele consegue suportar antes de entrar nesse regime de estricção, que aí acabou, ele já vai sofrer a fratura, né? Então, para a gente dividir aqui, né, ductibilidade, resiliência e tenacidade, é importante esses três conceitos para entendermos um pouco de a aplicabilidade dos materiais. Então, a ductibilidade. A ductibilidade representa a medida do grau de deformação que foi suportada até a fratura. Então, a ductibilidade ela representa, então, quanto que eu consigo suportar até eu iniciar essa fratura. O material frágil, ele não é dúctil, ele não consegue se deformar. Então, em outras palavras, um frágil é aquele que quebra quando você bate e um dúctil é aquele que amassa quando você bate, assim, simplificando um pouco o entendimento. E a resiliência? Ó, a resiliência é a capacidade do material de absorver energia quando é deformado elasticamente e depois, com a liberação da carga, ter essa energia recuperada. Então, a resiliência é a propriedade observada dentro do regime elástico. Então, eu apertei, lembra para quem vocês já fizeram ecologia lá, vocês têm o exemplo que geralmente se utiliza na área de ecologia, a resiliência, né, para explicar a resiliência do meio ambiente, é falar de uma esponja, né? E aí quando você pega uma esponja, essas esponjas de lavar roupa, né, e eu pego ela e eu aperto ela, se ela não fosse resiliente, né, quando eu soltasse essa pressão, ela não voltaria ao que ela é antes. Mas pelo contrário, quando eu aperto ela e eu solto, ela volta para a forma que ela é antes. Então essa é a capacidade elástica, é a capacidade que eu tenho de sofrer qualquer deformação lá, o metal ele vai ter essa capacidade de sofrer essa deformação e retornar ao que era antes. Então, imagina a esponja, eu aperto, quando eu solto, ela volta à forma dela anterior. E a tenacidade? A tenacidade ela corresponde à capacidade do material de absorver energia até a ruptura. Então ele vai conseguindo absorver, vai absorvendo, absorvendo até que ele consiga, até que ele chegue nesse limite de energia que vai ocorrer a ruptura. Então alguns materiais são mais tenazes do que outros materiais. Alguns tipos de estruturas internas são mais tenazes. A gente vai ver mais para frente com mais detalhes. Então, resumindo aqui, frágil e dúctil. O frágil, ó, o material que experimenta uma deformação plástica pequena é denominado frágil. E enquanto que o material dúctil é aquele que suporta grandes deformações até o momento da fratura. Então, ó, grandes deformações até o momento da fratura, quase nada de regime plástico, ele é um frágil. Então, material frágil e material dúctil. Isso aqui é muito importante para a gente ter em mente nisso bem fixamente, o que é cada um desses materiais, para a gente olhar para o material e falar assim, ó, esse material ele é frágil, esse material ele é dúctil. Imagine um vidro. Se você bater num vidro com um martelo, ele é frágil ou ele é dúctil, né? Ele é frágil, né? Porque no momento que você bate, ele vai quebrar. Diferente de um outro material. Se você pegar uma panela e bater na panela, ela vai amassar. Então tá, fazendo uma revisão. Estou subindo, elástico, regime elástico. A partir do limite meu limite elástico, meu limite de proporcionalidade, limite elástico, aí vem o escoamento. Aqui acabou, já está no regime plástico. Então toda essa parte aqui já vai entrar no meu regime plástico. Então a partir daqui, essa deformação ela não consegue voltar mais. E aqui até me chegar no meu limite de tração máxima dele, que ele vai suportar, e aqui o limite de ruptura. Então, quando eu coloco duas opções dessa daqui, letra A e letra B, e eu pergunto para vocês, qual que é o frágil, qual que é o dúctil? É claro que se eu sei que ele tem um regime elástico, ele é um material dúctil. Então a letra B é o dúctil. E se eu sei que ele praticamente não apresenta nenhum regime plástico, ele só tem o regime elástico, ele é um material frágil. Então ele não sofre deformação. Praticamente não sofre, né? Ele sofre uma pequena deformação sim. E a tensão e deformação verdadeira? A tensão e deformação verdadeira ela é utilizada então lá. Ela é a área instantânea, isto é, ela é a área onde ocorre empescoçamento ou estricção. Por que isso? Lembre-se que a tensão ela é a força sobre a área. Até então a gente admitia que a área ela era sempre constante. Porque se eu peguei um corpo de prova, ele só tem uma área. Só que está acontecendo um fenômeno aqui, que a gente chama esse fenômeno de estricção. E o que acontece? Eu diminuo a área da seção transversal.
Se eu diminuo essa área de seção transversal aqui, o que eu estou fazendo aqui com a minha tensão? Eles são, um está do lado de lá, esse aqui são inversamente proporcionais. Então, com a diminuição, mantendo a força e com a diminuição da minha área, eu vou ter aumento da minha tensão. Então, eu não posso dizer que essa área, que essa tensão, ela sempre vai se manter a mesma, porque o que está acontecendo é que essa tensão está variando. Então, são definidas em função das mudanças que ocorrem na área transversal do corpo de prova, utilizando-se valores instantâneos de área. Então, essa seria a tensão e deformação verdadeira. Só que aí é difícil da gente calcular, então por isso que a gente tem o gráfico, né, do que seria a verdadeira e o que seria de engenharia. Aquela que a gente imagina que seja teórica e essa que seria a real, né? E aí a gente tenta aproximar com a forma corrigida. Mas isso daqui é para quem vai trabalhar com projetos mais avançados, especificamente de projetos de construção mecânica ou mais aplicados nessa área. Temos aqui então, trazendo para alguns exemplos, uma deformação por cisalhamento, seria aquela que os parafusos sofrem. Imagine aqui que eu tenho uma carga puxando nessa direção, outra carga puxando nessa direção, e aí você tem uma força cortante, uma força cisalhante aqui nesse parafuso. Então aqui estão as cargas, e aí a tendência é que ocorra isso. Se fosse uma outra força, por exemplo, uma força de torção, provavelmente esse material iria se romper dessa outra forma, né? Então imagine um eixo, né? Todos os eixos que vão transmitir potência, que vão transmitir rotação de um ponto a outro, ele pode sofrer ele vai sofrer essa torção, na verdade, né? Então ele tem que suportar essa torção. Se eu projeto uma máquina, eu quero que todos os componentes dessa máquina elas consigam suportar os esforços que eles vão estar submetidos. Certo, vimos então como que isso acontece lá em escala macroscópica, né? Como a gente consegue ver lá o empescoçamento, e a gente consegue ver no momento que ocorre a ruptura. Mas como é que isso ocorre lá na escala microscópica, né? Ó, deformação plástica. Ocorrem quebras das ligações interatômicas e a formação de novas ligações. Quando o monocristal é deformado sobre uma tensão, a deformação plástica ela ocorre por escorregamento de planos paralelos bem definidos dentro do cristal. A gente vai ver o que é esse cristal e o que é esse monocristal. Porque todos os metais eles se organizam na forma de um cristal. Mas, por enquanto, olha aqui. Se eu tenho essa deformação, imagine aqui que eu tenho um carregamento, ó, aqui um plano de carregamento, aqui eu tenho o outro plano de carregamento, aqui está tendo uma força cisalhante. Então ele vai sofrer essa deformação, até que ele cria esse degrau unitário aqui que é o de escorregamento. Então ele cria essa falha, como se fosse. Entendemos então um pouco dessas propriedades mecânicas, né? O que falta a gente ver então? Falta a gente começar o diagrama de transformação de fases. Então aqui que a gente vai entrar agora. Ainda há pouco eu falei para vocês sobre os cristais, né? Vamos entender o que eu queria dizer com isso. O que seria a estrutura cristalina, né? Ó, o material cristalino é aquele no qual os átomos encontram-se ordenados sobre longas distâncias atômicas, formando uma estrutura tridimensional chamada rede cristalina. Todos os metais, muitas cerâmicas e alguns polímeros formam estruturas cristalinas sobre condições normais de solidificação. A estrutura cristalina, então, é a estrutura formada por vários pequenos pedacinhos. Esses pequenos pedacinhos, como se fossem os tijolos, né, da grande construção, a gente chama eles de célula unitária. Essa célula unitária ela pode seguir três formatos principais, que seria a cúbica de corpo centrado, ou CCC, cúbica de face centrada, e tem uma outra que chama hexagonal compacta. Eu não coloquei que ela, para nós, por enquanto, ela não vai ser importante. Mas então são três as principais. E aqui a gente vai conhecer que quando o ferro ele assume essa CCC, cúbica de corpo centrado, a gente chama a estrutura, a célula unitária, de ferrita. E quando ela assume o CFC, cúbica de face centrada, a gente chama de austenita. Existem alguns outros, tá? Mas qual que é a diferença de cada um desses aqui, né? Se a gente olha por isso daqui, ó, ferro alfa é o ferrita, que a gente chama de cúbico de corpo centrado. Ferro gama, austenita. Aqui, ferro alfa de ferro delta, agora na verdade, que é um delta, o delta ferrita, né? Então existem duas formas de ferrita. O importante aqui é quando a gente compara pressão e temperatura, a gente sabe que, vamos analisar aqui a 1 atm, olha, essa aqui é a linha de 1 atm, e aí, então, condições normais, né? A temperatura zero, o ferro normal, ele vai estar aqui, ferro alfa, então ferrita. Subindo a temperatura, quando eu atinge ali 720, alguma coisa, 720 e pouquinho lá graus,
esse ferro ele começa a mudar a sua estrutura interna. Então essas moléculas elas começam a se rearranjar e ele deixa de ser esse CCC, curvo de corpo centrado, e passa a se transformar nessa austenita, que seria curvo de face centrada, CFC. Então nesse momento ele se transforma, ele começa a se transformar aqui. Deixou de ser essa CFC, até uma certa temperatura ele vai voltar a ser aquele curvo de corpo centrado, só que agora é o ferrita delta. Então aqui são as fases dele, ó. Isso daqui para 1 atm, aqui como que ele varia em temperatura, na pressão com a temperatura. Então nesse momento aqui por enquanto ele está sólido, até chegou nesses 1538 graus aqui, ele começa a entrar no estado líquido. Para essa faixa de pressões aqui, para pressões muito baixas ele vai passar para gás. Então a partir dessa temperatura ele já vira gás. Então esse daqui é o gráfico lá que a gente fala de transformação de fase, para a gente ter uma ideia como que ele se comporta, né? Aqui ele está numa estrutura, que seria o CCC. Aqui ele passa para outra estrutura, CFC. E aqui ele volta para a estrutura anterior. As diferenças é que a ferrita, que é essa primeira estrutura aqui, ela é mais maleável. Então, para essa estrutura, no comecinho lá do aquecimento, naquela faixa de temperatura e pressão, quando o ferro ele é rico em ferrita, eu vou ter um ferro mais maleável, né? Ele consegue trabalhar com mais facilidade. E quando eu altero a estrutura interna dessas moléculas lá, distribuição de ferro e carbono, para ser uma molécula de ferro austenita, tipo austenita, eu vou ter uma estrutura unitária, né, uma célula unitária mais dura. Então ela é mais difícil de ser trabalhada, dependendo da usinagem, da forma que você vai trabalhar essa peça. Se eu quero fazer uma peça e eu quero que ela seja muito dura, ou seja, que ela desgaste pouco, eu prefiro que ela seja rica em austenita. A gente vai ver que tem um outro também. Mas a martensita seria uma outra ainda estrutura que seria uma das mais duras. Então essa estrutura aqui que vai me dizer qual é as características mecânicas do material. E aí, por que isso é importante? Porque se eu quero um material que ele consiga ser maleável, né, um material que permita uma certa deformação, com mais tranquilidade, eu vou buscar um material que seja mais próximo da ferrita, seja mais rico em ferrita. Tá, mas eu quero um material duro. Olha, às vezes o pessoal faz a confusão o seguinte, se o material é duro, ele vai quebrar com muita facilidade. Não é que ele vai quebrar com muita facilidade. Às vezes, a estrutura, o limite de ruptura dele é muito mais alto do que de um material que não é um material que seja mais dúctil. Porque o material dúctil ele vai entrar naquele regime plástico, só que você não quer que ele seja maleável, que ele seja dúctil, que ele se deforme. Você quer um material que seja duro. Ele suporta mais carga, a diferença é que ele não se deforma. Então aqui uma das diferenças, né? Quando eu aproximo lá, pego um microscópio que vou analisar qual é essa estrutura do ferro que eu estou trabalhando, eu sei que a ferrita tem essa estrutura e a austenita tem essa estrutura. E aí, mas só existe essa, né? Como é que eu enxergo? Primeiramente, como é que eu enxergo isso daqui? Esses limites aqui, cada grão unitário desse daqui, eu coloco um ácido, né? Esse ácido ele vai corroer esses limites, aí eu consigo enxergar esses limites. A olho nu a gente dificilmente vai entender. Existem outras também, além da ferrita, a austenita, tem a perlita. A perlita ela seria camadas de ferrita e de cementita que dão essa estrutura mais escura. Mais um pouquinho adiante eu vou passar para vocês um vídeo, vocês vão ter uma noção do que eu estou falando assim de uma forma mais aplicada. Chegamos então na parte de tratamentos térmicos. Nessa parte de tratamentos térmicos, nós vamos entender como que a gente consegue alterar as características mecânicas do material depois dele pronto. Imagine que você pegue uma peça, eu estou projetando uma engrenagem, essa engrenagem ela vai acionar um sistema de distribuição de sementes de uma semeadora, e eu quero que essa engrenagem ela seja mais resistente possível ao desgaste. Se eu quero que ela seja muito resistente ao desgaste, então você vai preferir, pelos aqueles dois exemplos que a gente deu até agora, que ela seja preferencialmente de austenita. Tá, mas eu sei que a austenita está lá em temperaturas acima de 727 graus Celsius. Então, se ela está em temperaturas que estão acima desses 700 e poucos graus Celsius, como que eu vou atingir, como que eu vou ter um material com essas características, com essa composição? Olha, imagine que você chegue lá naquela temperatura e você resfrie ele bruscamente. E aí, essa temperatura de resfriamento e esse processo que você acabou de induzir o material, a gente chama de tratamentos térmicos. E existem alguns, né? Recozimento, normalização, têmpera, reverimento.
martempera e termoquímicos. Nós não temos aqui tempo suficiente para falar de cada um deles e nem é o foco da nossa disciplina, mas vocês fiquem à vontade para buscar mais conhecimentos acerca desses tipos de tratamento. Então, basicamente, nós vamos falar mais da têmpera, que será talvez o que eu mais vou falar aqui com mais frequência ao longo da nossa disciplina. Então, o que são os fatores determinantes, né, desses tratamentos térmicos, né? Primeiro, qual a temperatura que eu vou levar meu material? Depende da faixa de temperatura, eu vou levar para temperaturas muito altas ou um pouco menores. Qual é o tempo de resfriamento? Talvez esse aqui seja um dos principais. Eu vou resfriar ele bruscamente ou eu vou resfriar ele aos poucos? E propriedade química do material, qual que é a constituição desse material? Então, aqui também vai me interferir qual que é, é um ferro puro ou é um aço liga. Vocês vão entender mais pra frente como é que o tipo do material ele vai interferir nessas características mecânicas. Note então que o nosso objetivo aqui é justamente tentar alterar essas características mecânicas. Por quê? Ó, se eu quero uma peça, um material que ele seja mais duro, mais resistente ao desgaste, eu posso fazer um tratamento térmico dele, eu consigo atingir maior durabilidade para essa peça, eu consigo dar mais segurança, dependendo da aplicabilidade dessa peça. Imagina que seja uma peça, um componente de segurança de uma máquina. Então, eu consigo ter essa manipulação, vamos dizer assim, né, de quais características mecânicas são mais importantes para mim. E outra coisa, vocês imagine que em um acidente de carro, o vidro do carro ele se estilhasse e imagine que ele fosse assim como é o vidro dos nossos copos, né, de louças domésticas. Geralmente o vidro ele vai quebrar em cacos grandes. E esses cacos grandes, imagina um perigo que não seria esses cacos grandes em um vidro de um carro. É a mesma coisa em um vidro de uma máquina agrícola. Por quê? Quando a gente se bate um carro ou uma máquina agrícola, o vidro lá ele vai se estilhaçar em pequenos pedaços. E como que acontece isso? É justamente por conta de um tratamento térmico. Por isso que a gente fala de vidro temperado, porque ele vai se estilhaçar em pequenos fragmentos. Agora, um vidro comum, ele se estilharia em grandes cacos, que traria um risco à saúde, um risco à vida de quem está ali dentro daquela máquina ou daquele carro, né? Então, esses tratamentos térmicos, como a gente disse, os fatores lá, a temperatura, a composição do material, a temperatura que a gente vai submeter esse material e a velocidade de resfriamento. E aí você consegue alterar, então, aquelas células unitárias lá, consiga alterar qual que é a estrutura lá, se vai ser austenita, se vai ser ferrita, se vai ser martensita. Então, eu consigo mexer naquela estrutura lá do tipo do ferro. Então, por exemplo, aqui tem cementita globulada e ferrita alfa. Então, aquecimento e resfriamento lento. Esse daqui é o resultado que vai me dar. Tá, e se eu colocar um resfriamento rápido? Se eu colocar um resfriamento rápido, eu vou ter uma martensita. Então eu mudo a estrutura lá interna do material e alguma austenita retida. Então esses fatores que vão determinar a velocidade de resfriamento, ele vai alterar. A martensita ele é um tipo de material que ele é mais duro, ele tem mais resistente, talvez seja o mais duro que a gente tem. Então ele é mais difícil de trabalhar, só que ele é mais resistente, né? A dificuldade, o problema dele é que ele não é tão dúctil. Então, aqui, ó, a velocidade do meu resfriamento vai me determinar qual que vai ser a estrutura interna. Ferrita mais perlita, ferrita mais perlita. Mudou um pouco as distribuições. E a martensita. Então, a martensita ela tem mais carbono, ela vai mudar a dureza do material, ela é mais duro. E esse daqui, o outro tipo que a gente fala também de tratamento térmico é o recozimento. O recozimento ele é uma estratégia para tentar diminuir algumas tensões. Então, imagine quando se aquece aquele material, ele vai elevar, vai sair lá daqueles primeiros tipos lá, vai sair do CCC, vai mudar para o CFC, ou seja, saiu da ferrita, vai entrar na austenita. E quando você resfria ele bruscamente, ele cria tensões internas do material que ele pode alterar as características mecânicas desse material. E o recozimento é uma forma de aquecer ele novamente lentamente e para tentar diminuir essas tensões. E aí você consegue alterar lá as características que você consegue mexer na dureza, mexer na resistência. Então, se eu alterar a ductibilidade, por exemplo, nesse caso, ó, se eu altero a ductibilidade, eu altero a resistência, eu altero a dureza. Então aqui a gente tem um exemplo de um diagrama TTT, que é o diagrama tempo, temperatura e transformação. E esse diagrama ele vai me dizer todas essas, ó, quais são as componentes lá, austenita, bainita, austenita mais perlita, com que? De acordo com o tempo e com a temperatura.
certo? Aí eu vou descobrir qual que é a temperatura, qual que é a transformação que vai ter para esse material. Então, início de transformação martensítica. Então, o que é importante para a gente aqui? É importante que a gente saiba que eu consigo alterar essas características mecânicas dos materiais. A gente não vai trabalhar diretamente com esses tipos de tratamentos aqui, no caso da nossa disciplina, nem dificilmente isso vai ocorrer muito para quem for trabalhar no campo. Só para aqueles que forem trabalhar com um projeto específico de máquinas, aí você tem que entender ou saber decidir qual é o melhor tratamento. Mas o importante é que você saiba na hora de você comprar uma peça, na hora de você comprar uma broca. Imagine que você vai comprar uma broca de furadeira, e você compra uma broca que ela é feita de um material que é menos duro do material que você quer furar. Ou seja, você não vai conseguir furar. Ela vai desgastar muito e você não consegue furar. Então você tem que ter ideia de qual é a dureza do material que você vai fazer um trabalho, seja uma solda, seja anexar uma outra parte, ou seja, vai ter que furar esse material. Então, isso sim vocês vão lidar com uma manutenção de máquinas, de instalações industriais, agroindustriais. E aí você tem que ter essas noções para falar, para recomendar, é melhor comprar tal tipo de material, que ele é mais duro do que tal tipo de material eu consigo trabalhar. Um outro tratamento que a gente tem são os tratamentos termoquímicos. O que são esses tratamentos termoquímicos? Você vai por difusão, você vai em altas temperaturas e por difusão você consegue adicionar carbono, nitrogênio, boro e outros componentes nessa superfície do aço. E aí eu tenho uma alteração ali na superfície do aço. E eles são chamados de tratamentos termoquímicos justamente pelas altas temperaturas que você vai levar. Você vai levar 500, 1000 graus Celsius, e aí você consegue fazer essas alterações. Por exemplo, em uma engrenagem, se eu quero uma engrenagem que ela seja dure na superfície, ou seja, que ela seja durável, quanto mais dura aqui, mais resistente ao desgaste ela vai ser. Então eu posso fazer um tratamento só aqui superior, só na casquinha, como se fosse. E é só a dente de engrenagem cementados, ou seja, eu alterei só a estrutura aqui, de fora. Por quê? Porque eu também quero que essa engrenagem não seja dura o suficiente, porque caso ocorra algum travamento da máquina, eu quero que essa engrenagem quebre aqui, que eu quero que ela sofra uma ruptura no dente geral. Então é mais barato eu ter uma engrenagem quebrada do que eu ter uma outra componente para trás lá, ou por uma questão de segurança. Então você coloca na superfície dessa engrenagem, eu faço um tratamento, mas o corpo da engrenagem ela tem outras características mecânicas. Então, no mesmo material, eu estou alterando as características mecânicas do interior e do exterior. Vou passar para vocês agora, é um vídeo, para quem conhece, chama de uns cursos que existiam antigamente, chama Telecurso 2000, e aí ele dá uma explicação aqui que ela é muito pertinente a nós agora, a questão de tratamentos térmicos. Ele é bem rapidinho e daqui a pouco eu volto já. Esse aqui é o Afonso, ele trabalha numa firma que é cliente nossa. Ele trouxe 2 amostras de aço para saber se elas são iguais ou diferentes. Eu já conferi, sei que elas são diferentes, mas como ele não entende muito bem do assunto, ele quis ver com os próprios olhos. Então, Afonso, o que é que você viu aí? Elas, sem dúvida, são bem diferentes. Bom, na primeira amostra de aço dá para ver que tem muito mais grãos claros que escuros. Já na segunda amostra, tem mais grãos escuros. Isso tem a ver com a concentração de carbono, não é isso, Silva? Exatamente. O que diferencia as amostras é justamente a concentração do carbono. Vamos ver as amostras de novo. Nessa aí tem muito mais grãos claros que são grãos sem carbono. Os grãos escuros são os que têm carbono. Como nesse caso existem mais grãos claros quase sem carbono, a gente diz que esse aço tem baixo teor de carbono. Nessa outra amostra, a coisa muda de figura. Repare que tem mais grãos escuros ricos em carbono, ou seja, esta amostra tem mais carbono. Nesse caso, trata-se de uma amostra com médio teor de carbono. Peraí, pelo que eu sei, quanto mais carbono, mais duro é o aço, é isso? É isso aí, Afonso. Quanto mais carbono, maior a dureza. E isso acontece justamente por causa dos grãos escuros, mais resistentes, mais duros. Agora, você sabe dizer qual é o nome dos grãos claros e qual é o nome dos grãos escuros? Mas eu não sabia nem que eles tinham nome. Pois tem, sim, senhor. Você quer saber? Os grãos claros são chamados de ferrita e os grãos escuros, cheios de carbono, são chamados de perlita. Agora eu entendi, Ananias. Grãos claros, ferrita, pouco carbono. Grãos escuros, perlita, muito carbono. Tá tudo guardado aqui, ó.
Então vamos ver se você entendeu o espírito da coisa. Me diga aí, qual é o aço que tem mais perlita? O deste eixo que eu estou torneando agora que está meio difícil, ou desse aqui já torneado que foi mais fácil? Sim, agora você me pegou. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Qual tem mais perlita? O eixo difícil de usinar ou o eixo usinado com mais facilidade? Em outras palavras, quem tem mais carbono ou ainda... Ah, é isso! Quem é mais duro? Porque quanto mais carbono, maior a dureza. Ficou fácil. É lógico que é mais difícil desbastar o primeiro. Então esse eixo tem mais carbono, ou seja, tem mais perlita. Muito bem, Caio. Vamos adiante. Você sabe por que a ferrita, os grãos brancos, têm menos carbono? Por acaso tem a ver com a estrutura cristalina da ferrita? Tem tudo a ver. A ferrita apresenta uma estrutura cúbica de corpo centrado, ou CCC. Lembra? Lembro, claro. Os átomos que formam essa estrutura se organizam entre si muito próximos, super apertados. E aí o que acontece? Os átomos de carbono têm muita dificuldade de se acomodarem numa estrutura como essa. Pouco carbono, pouca dureza, tá aí a ferrita. Para você ter uma ideia, a ferrita consegue acomodar no máximo 0,025% de átomos de carbono, ou seja, muito pouco. Tá, e a perlita? A perlita também tem ferrita na sua estrutura. Como é que é? Sabia que você ia se surpreender. E você também? Se surpreendeu? Para entender isso certinho, é só olhar a perlita no microscópio potente. O que é que você vê? Fique por dentro. Olha só. Se a gente ampliar várias vezes um grão escuro ou perlita, vai perceber que ele é formado por uma sequência de linhas ou lâminas claras e escuras. As lâminas claras, para variar, são ferrita, e as lâminas escuras recebem o nome de cementita, ou seja, na perlita tem ferrita e cementita. A estrutura da cementita é constituída de 12 átomos de ferro e 4 de carbono. É a presença desses carbonos que garantem a dureza da cementita. Você sabe dizer se é só o ferro e o carbono que determinam as propriedades do aço? E será que dá para melhorar essas propriedades adicionando outros elementos? Para responder essa pergunta, nós vamos fazer uma comparação. Vamos perguntar para as pessoas que usam essa pista aqui para fazer exercícios se elas tomam vitaminas para melhorar o desempenho. Tomo vitamina. Não tomo. Também não. Não, nenhuma. Tomo muita vitamina. Deu para perceber que essas pessoas são esportistas apenas nas horas vagas, mas mesmo assim, algumas tomam vitaminas. Agora, se fossem atletas profissionais, a coisa ia mudar de figura. Em competições de alto nível, para bater recordes e estar entre os primeiros, os atletas precisam de dietas especiais e reforços vitamínicos para melhorarem ainda mais seus desempenhos. Pois com o aço acontece algo similar. É possível melhorar o seu desempenho, quer dizer, suas propriedades. Só que no caso do aço, quem faz as vezes das vitaminas são os elementos químicos, como o níquel, o molibdênio, o tungstênio, o vanádio, o cromo e outros. Estes elementos podem ser adicionados durante a fabricação do aço, melhorando suas propriedades. Em resumo, você está dizendo que as propriedades do aço não dependem só do ferro e do carbono, é isso? Exatamente. Olha só, aqui está um aço vitaminado, quer dizer, um aço enriquecido com um elemento químico. Nesse caso aqui, o tungstênio. Interessante. Olhe lá. Pra gente é muito bonito, né? Mas ferrita e perlita devem estar ardendo no interior do aço. Não, peraí, vamos com calma, Afonso. Tudo que a gente viu até agora sobre os constituintes do aço, a ferrita, perlita, cementita, é com o aço em temperatura ambiente. Ué, mas não é a mesma coisa que com o aço incandescente? Não, nada disso, é diferente. Como o aço precisa de calor para ter um tratamento térmico, é muito importante a gente conhecer o que acontece com os constituintes durante o aquecimento do aço. Vamos ver o que acontece quando aquecemos um aço que tenha, por exemplo, 0,4% de carbono. A 300 graus Celsius ainda está tudo na mesma. A estrutura do aço é igualzinha à sua estrutura em temperatura ambiente. Ferrita e perlita.
Mas isso começa a mudar a 760 graus Celsius. A ferrita continua estável, mas a perlita se transforma num outro tipo de grão, a austenita. Por fim, a 850 graus Celsius, toda a estrutura do aço se transforma em austenita. Olha só, este gráfico ilustra o aquecimento do aço. No eixo vertical temos as temperaturas e no horizontal temos os aços com diferentes teores de carbono. No nosso exemplo é só pegar a posição do aço com 0,4% e ir subindo para ver o que acontece. Veja, até 727 graus Celsius nada acontece. É a partir de 727 que as mudanças começam a ocorrer. Essa região, entre o momento em que a estrutura começa a sofrer mudanças até o momento em que tudo se transforma em austenita, é chamada zona crítica. E essa região em que tudo se transforma em austenita é a zona de austenitização. Vamos ver se eu entendi. Aço com 0,4% de carbono. Tá aqui. A temperatura começa a subir. Até 727 graus, tudo bem. A perlita e a ferrita continuam aqui. A partir daqui, a gente começa a entrar na zona crítica, ou seja, a ferrita e a perlita começam a se transformar em austenita. E a partir daqui, a gente entra na zona de austenitização, onde só dá austenita, é isso? Tá perfeito, cara. Agora repare que esses dois segmentos de reta indicam o momento exato em que cada aço passa da zona crítica para a zona de austenitização. Agora, olha só que interessante. O aço com 0,8% não tem zona crítica. Ele passa direto para a zona de austenitização. Agora, em termos de estrutura cristalina, CCC, CFC, HC, lembra? Claro. O que está acontecendo na zona crítica? Você sabe? E você? A zona crítica é o momento em que as células unitárias de CCC se transformam em CFC. Resumindo, a austenita tem uma estrutura cúbica de face centrada, apresentando menor resistência e boa tenacidade. E mais, ela não é magnética. Peraí, mas tratamento térmico é aquecimento. E resfriamento? O que acontece durante o resfriamento? Boa pergunta. É hora de ver o resfriamento do aço. E é muito simples, é só fazer o caminho inverso. Então deixa comigo. Vamos resfriar um aço com teor de 0,4% de carbono, que está a 850 graus. Ou seja, a estrutura é austenita pura. Quando a temperatura chegar a mais ou menos 760 graus, parte da austenita desaparece, dando lugar à ferrita. Tá certo? Certíssimo. Isso quer dizer que a estrutura do aço, nesse momento, apresenta só ferrita e austenita. Mas a 700 graus, a austenita já desapareceu. Aqui só dá ferrita e perlita. Ferrita e perlita, beleza. Resfriando o aço, voltamos a ter a sua estrutura original em temperatura ambiente, beleza? Opa, mas aqui tem um detalhe importante. Mas que detalhe? É o seguinte, esse resfriamento que a gente acompanhou pelo gráfico é como se o aço fosse retirado do forno e fosse resfriando lentamente em temperatura ambiente. Ué, mas pode ser diferente? Ora, mas claro que pode. Olha só, veja o que aqueles dois operários estão fazendo. Olha, você pode, por exemplo, tirar o objeto do forno e mergulhá-lo diretamente na salmoura. Entendeu? O aço resfriado dessa maneira, bruscamente, cria um novo tipo de grão mais duro, a martensita. Imagino que o vídeo tenha ajudado um pouco a entender alguns componentes, né, como que funcionam esses tratamentos térmicos. É um vídeo bem ilustrativo. Vamos seguir em frente. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela normatiza algumas classificações de aços que existem, tanto os aços de baixa liga quanto os aços carbono. E o que são essas classificações? Olha, quando a gente vai comprar um aço, qualquer ou algum componente, a gente vai... Vou arriscar a desenhar, a escrever aqui agora, mas geralmente é assim, um aço 10... Vamos ver se sai alguma coisa boa. 10-20. Esse aço 10-20, o que significa esse 20? Primeiro, se eu olho que é um aço 10, eu já sei que esse aço ele é um aço carbono, ó, que é a primeira linha, aço carbono. Mas esse 20 aqui, o que significa esse 20? Esse 20 ele significa
que esse aço ele vai ter 0,20% de teor de carbono. Então é isso que esse aço, esse aço 1020 representa. Por exemplo, tem outros aços que pode ser o aço 1045, 1020. Por exemplo, o 1045 ele é um aço mais duro do que o 1020, porque o 1020 ele só tem 0,20% de carbono, enquanto que os outros aços, por exemplo, o 1045 ele tem 0,45% de carbono. Então, esse teor de carbono que ele vai me dizer a dureza do aço. Então, essa é a classificação. Essa tabelinha é bom às vezes consultar na hora que eu tiver em dúvida. É um aço 40 alguma coisa. Aí você vai ver que o 40 é aquele que tem 0,25 de molibdênio. Ou não, é um aço 23 alguma coisa. Não, ele é um aço que tem 3,5% de níquel. A outra parte seria a parte de carbono. 13 alguma coisa. É um aço de manganês. E aí, assim por diante. Por fim, então, chegamos na parte que já vimos um pedaço na aula anterior, que é essa parte de materiais de construções mecânicas que envolve a conformação dos materiais. E aqui nós já vimos lá que para conformação, a gente viu lá que dentro das siderúrgicas, das aciarias, esse aço ele já saía, se for o aço, ele já vai sair em lingotes, ou vai ser o processo de laminação. Então a gente viu já essa parte aqui na aula anterior, né? Vimos aqui a laminação, como que acontece, pode ser uma laminação a quente ou uma laminação a frio. Então vimos todas as formas de conformação, o forjamento, laminação, trefilação, estiramento, embutimento profundo, extrusão, cisalhamento, dobramento. Só que o que a gente não viu foi como que isso pode alterar lá na estrutura interna do aço e as importâncias de saber qual é o tipo do aço, né? Então, o que acontece lá dentro, né, da célula unitária lá. Então, dependendo do tipo da conformação, se é antes ou depois da conformação, eu vou alterar lá o que está acontecendo lá dentro. E se for um aço mais duro ou menos duro, mais dúctil ou menos dúctil, eu vou também ter algumas alterações. Então, aqui, imagina esse processo de laminação que eu estou diminuindo aqui a espessura do aço, e estava aqui uma estrutura que seria essa primeira de axial. A partir disso, quando eu começo a ter essa deformação aqui, essa tensão aplicada aqui, eu vou ter uma estrutura deformada. E aí a gente vai ter essa recristalização dinâmica. O que acontece? Lembra lá daquele primeiro vídeo da aula passada, no momento em que, porque as propriedades do aço que determinavam essa maleabilidade, ele permite que você reorganize as moléculas dele, né? Então lá, tem a recristalização estática, é o que está lá no interior, aquele que onde não sofreu nenhuma tensão, mas aquele que sofreu aquela tensão, aquela da face mais exterior, vai ter essa recristalização. E aí a gente tem uma estrutura então que ela é recristalizada. Então, esse aço aqui, essa primeira peça aqui, antes de sofrer esse processo de laminação, elas não têm, a gente não pode dizer que essa estrutura ela tem a mesma característica mecânica dessa estrutura. Pode ser que eles tenham outras características mecânicas. Então, sabendo-se disso e dessa possibilidade, desse potencial de se alterar essas características mecânicas do material através do processo de conformação, é que algumas peças, por exemplo, elas têm, o processo de formação delas é mais longo. Por exemplo, isso daqui é uma biela. Então, para se fazer essa biela, se faz lá numa matriz fechada e ela vai sendo feita aos poucos. Ela pega a peça e ela não sai daqui e vem direto para o seu formato final. Não, ela é feita aos poucos. Então, ela é aquecida e vai forjada, aquecida e forjada, aquecida e forjada, até que chegue na estrutura final, que é a estrutura que a gente espera que seja a biela. Que isso aqui é o componente lá do interior dos motores. Por quê? Imagine que se eu saísse daqui e pulasse direto para cá, se ia sofrer tanta tensão dentro do material, ele ia ficar muito tensionado dentro do material, e aí você ia alterar muitas características mecânicas. Então a gente não quer que essas características mecânicas sejam alteradas. Então, só para a gente finalizar, é importante a gente falar aqui que a gente está tratando de materiais que sejam ferrosos, mas nem todos os metais são ferrosos. Tem os metais ferrosos e os não ferrosos, né? Lembra de todos os outros metais que a gente tem dentro, que a gente pode trabalhar. Então, de uma forma a finalizar o que a gente está vendo aqui até agora, só peço para vocês que
Estudem, deem uma olhada lá no material que a gente viu até agora. Revisem aquilo que foi estudado. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau!